Veja, nosso Senhor Jesus Cristo não mandou escrever nada. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Você vai ver um resumo disso muito bonito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 e seguinte. Eu mesmo recebi do Senhor o que eu vos transmiti. O Evangelho que vos transmiti. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a igreja pregava o Evangelho. A igreja anunciava. A igreja falava sobre Jesus, os feitos, os ditos de Jesus e aplicando-os à vida dos cristãos. E a igreja, então, celebrava a missa, os sacramentos todos. Isso nós temos os documentos todos da igreja primitiva. E sem ter ainda o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, o escrito do Novo Testamento mais antigo é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá pelo ano 51. Imagine, Jesus morreu e ressuscitou no ano 30. Lá no ano 51, 21 anos depois, é que São Paulo escreve aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho a ser escrito é o de São Marcos, lá pelo ano 64, 34 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, a igreja vive da pregação apostólica. Os escritos do Novo Testamento são a pregação apostólica colocada por escrito, mas não colocada por escrito de modo sistemático. Não, os escritos do Novo Testamento, em geral, sobretudo as cartas, são escritos de ocasião. Quer dizer, o apóstolo escreve, os apóstolos escrevem para responder às necessidades, às questões daquelas igrejas, quer dizer, daquelas comunidades cristãs que estavam precisando. Lá pelo século II é que a igreja faz o discernimento de quais são os escritos que são inspirados por Deus. Vejam, não é a igreja quem inspira, mas é a igreja quem faz o discernimento. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago. Como é que a gente sabe que eles não são inspirados por Deus? São obras boas, edificantes, mas não são palavra de Deus. Como é que a gente sabe que a epístola de Barnabé, que a Didaquê, que são escritos tão bonitos, tão santos, não são palavra de Deus? Foi a igreja que fez o discernimento. Não adianta, a igreja vem antes da Escritura. Não existe na Bíblia dizendo quais são os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coleção, vejam, de mais de 70 livros. Quem diz quais são os livros da Bíblia é a igreja, até os do Antigo Testamento. Até os do Antigo Testamento é a igreja que no Espírito Santo tem o instinto de fé para definir. Então, o que eu expliquei a vocês é o seguinte: um católico, como também um ortodoxo, um cópita, qualquer membro de uma das igrejas apostólicas que vem realmente dos apóstolos, nenhum pode fazer isso, pegar a Bíblia e dizer: eu vou olhar a Bíblia aqui, eu interpreto a Bíblia e depois eu julgo se a igreja está ou não de acordo com a interpretação. Isso não existe. Isso é uma visão muçulmana. Para os muçulmanos, o Alcorão caiu do céu assim, e o islamismo nasce do Alcorão. O cristianismo não nasce da Bíblia. Se a gente dissesse isso, seria ignorância histórica e teológica. O cristianismo nasce de Cristo. A nossa fé é numa pessoa, não é num livro. Nós cremos em Cristo e acolhemos as Escrituras como palavra de Deus porque elas dão testemunho de Cristo. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é primeiramente Cristo. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está acima da Bíblia, mas a Bíblia, vou repetir o gesto que eu fiz de outra vez, nasceu aqui, na igreja. A Escritura foi escrita por católicos, o Novo Testamento. E para os católicos, é o nosso álbum de família. Então quem entende esse álbum? A família. A família é a igreja. Outra pessoa que pegasse o nosso álbum e saísse querendo explicar, pode explicar as fotografias, a casca delas.
mas aquela conaturalidade quem tem é a igreja, porque recebeu o Espírito Santo para interpretar a Escritura. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras na igreja, inspira a interpretação das Escrituras. É isto. Então a igreja escuta, guarda no coração, prega e vive as Escrituras. Mas as Escrituras devem ser interpretadas na igreja, no espírito da fé apostólica. Mesmo porque a Escritura não é interpretada crua por ninguém. Quem diz que interpreta a Bíblia ao pé da letra, pode observar, não é verdade. Interpreta de acordo com seu grupo. E se deixar de interpretar de acordo com o seu grupo, é expulso do grupo. Porque todo grupo tem uma chave de leitura anterior à Bíblia com a qual lê a Bíblia. A diferença é que a chave de leitura da igreja é a tradição apostólica. E a chave de leitura de outros grupos é a tradição dos fundadores, é a tradição de um, de A e de B. Essa é a diferença. Porque Cristo prometeu à igreja o seu Espírito Santo. Espero que agora tenha ficado claro, para que você seja cada vez mais um católico sereno, firme, profundo e tenha orgulho de ser católico. Por graça de Deus, sem merecer, eu e você somos filhos da Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Que Deus nos conserve nela até a vida eterna. Amém. Bom, qual é então a doutrina da Igreja com relação a essa realidade da Bíblia e da Igreja Católica? Qual é, de onde veio? Quem veio antes, né? Como se fosse um debate assim, foi o ovo ou foi a galinha? Quem veio antes? Veio a Igreja ou veio a Bíblia? O Dom Henrique Soares da Costa colocou com grande clareza que há uma precedência da Igreja. Ou seja, antes da Bíblia existe a Igreja. E por que que antes da Bíblia existe a Igreja? Por uma razão muito simples. Porque a Igreja Católica, né, compreende que nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da Igreja e pelo magistério. Vejam, aqui vamos colocar as coisas com clareza. Veja só, o pastor Silas Malafaia comete um grave erro de lógica. É aquilo que a gente chama de o sofisma do termo médio. Qual é o silogismo, qual é o raciocínio do pastor Silas Malafaia? É o seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é anterior e é mais importante do que a igreja. Conclusão: a palavra de Deus é anterior e mais importante do que a igreja. Sim, só que acontece o seguinte: o problema é que, uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Ora, é evidente que isso aqui é um sofisma. É evidente que todos os católicos estão de acordo com os evangélicos quando nós dizemos que a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, é muito mais importante do que a igreja, porque ele é a cabeça da igreja, ele é a origem da igreja, e sem Jesus Cristo não haveria igreja. Sem a palavra de Deus não haveria igreja. Mas não estamos discutindo a respeito da palavra de Deus. Se você for prestar atenção no vídeo do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa a expressão palavra de Deus, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura, não é? Portanto, não vamos aqui confundir as coisas, não é? Ou seja, a igreja, ela nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então a igreja nasce da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o esposo da igreja. E, portanto, a igreja divina, né, que saiu do
peito aberto de Cristo, como Eva saiu, né, do lado de Adão, a igreja, ela realmente tem essa realidade de dependência do Cristo. Mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à igreja em Pentecostes e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Eu tenho aqui uma cópia grega, original grego, do Novo Testamento. Aqui estão, nesse livrinho aqui, estão os 27 livros do Novo Testamento. O que está aqui é totalmente, absolutamente igual, tanto para os católicos como para os protestantes. Não há nenhuma discussão a respeito dos 27 livros do Novo Testamento. Tanto católico como protestante aceitamos os 27 livros do Novo Testamento. Portanto, eu vou deixar de lado a discussão a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós, católicos, pegamos uma lista que é mais parecida com a lista da Septuaginta e os protestantes pegaram a lista judaica. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Quem quiser entrar nessa discussão, nós temos uma aula do Catecismo da Igreja Católica no nosso site, aula número 14, quem quiser entre lá, e eu irei mostrar detalhadamente a história da lista dos livros da Bíblia. O fato, porém, vamos ficar aqui. Vamos resumir a nossa conversa aqui, né? Para você católico ficar sabendo. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Ora, quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou uma linha escrita. A única notícia que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi na esplanada do templo, em que ele traçou na areia alguma coisa lá, mas aí o vento levou, pronto, acabou. O que Jesus escreveu, nós não temos. Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Katamataion é o primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Katamarkon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Katalukan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ok? Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros, essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? 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 As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África? A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz, porque quando o povo descobrir a palavra... Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. O que o povo precisa descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas. Não é? Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos.
Nos primeiros séculos da igreja, havia os gnósticos, que queriam introduzir muito mais do que esses 27 livros. Queriam colocar, por exemplo, qual é o grande trunfo do Dan Brown no seu Código da Vinci? É que ele está escandalizando as pessoas. Porque, imagina, havia outros evangelhos. Havia o evangelho de Maria Madalena. E a Igreja Católica jogou fora. Vejam. Sim. E daí? Nós católicos sabemos disso há 2000 anos. É evidente que havia muito mais evangelhos do que esses 4 que estão aqui. Havia o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, os evangelhos da infância. Havia o evangelho carpocraciano de São Marcos. Havia tantos outros evangelhos. Outras epístolas, como a epístola de Barnabé, outros atos dos apóstolos, não é? E não entraram na Bíblia. Mas não entraram na Bíblia por quê? Os gnósticos, eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia. Eles queriam colocar lá o evangelho de Maria Madalena, que fala que Jesus beijou Maria Madalena, que Maria Madalena era a discípula amada de Jesus, etc, etc. A igreja não aceitou esse evangelho como sendo canônico, ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus. E enquanto os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, né? Como os marcionitas, que seguiam o herege Marcião, que queriam tirar. Eles queriam, não era 4 evangelhos, eles só aceitavam o evangelho de Lucas. E ainda com censuras, ainda tiravam uns pedaços de Lucas. Aceitavam só as cartas de São Paulo e o resto jogaram fora. Então, quer dizer, se fosse por Marcião, seriam muito menos livros. Se fosse pelos gnósticos, seriam muito mais livros. E esse debate, esse arranca-rabo, essa disputa, né, ela foi uma disputa encaniçada durante séculos. Vamos lá. Você, fiel católico, me diga, quem foi que fez a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Eu não estou querendo entrar no debate do Antigo Testamento, porque levaria a gente muito longe, essa história lá, debate com os protestantes. Vamos ficar no acordo, nós estamos de acordo. Todos, absolutamente todos os católicos, absolutamente todos os ortodoxos, absolutamente todos os protestantes da face da terra, todos os que se dizem cristãos, todos, absolutamente todos, aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. Essa unanimidade veio da onde? Já que nos primeiros séculos havia um grande debate. Não me venha dizer que foi uma unanimidade que os apóstolos, bingo, iluminados, disseram, é isso. Não. Se você for ver, nas primeiras listas canônicas, por exemplo, o livro do Apocalipse quase não estava presente, porque em muitos lugares era tido como um livro herético. A segunda e a terceira carta de São João quase não entrou. Em compensação, havia um outro livro, o Pastor de Hermas, que era muito popular e era lido em muitos lugares. E aceito como sendo um livro bíblico. Então, quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar. Ora, não há por onde escapar. Ou você crê que a igreja foi inspirada, a igreja foi inspirada para escolher esses 27 livros, ou então, de onde veio isso? Se houve tanto debate, se houve tantos séculos de disputas,
onde a coisa só foi se esclarecer, né, no cano do Novo Testamento, lá no final do século II, você encontra já algum fragmento ali, o fragmento de Muratori, tem uma lista parecida com a nossa, mesmo assim ainda não está completa. Você encontra algumas coisas, de tal forma que o próprio Santo Agostinho, né, ele ainda fala dos livros do Novo Testamento como se fosse ainda uma coisa debatida. Ele põe lá um critério, diz, olha, vamos adotar o livro que a maior parte das dioceses aceita, principalmente as dioceses mais antigas, as dioceses de origem apostólica, na época de Santo Agostinho. Estamos falando final do século IV, início do século V. Então, não tem por onde escapar. O problema, mas esse é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem... É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia não é a Bíblia. Esse livro aqui não é assim encadernado, bonito, impresso num formato tão manuseável. Se você for copiar esses 27 livros em manuscritos, você vai ter um volume enorme, né? E é evidente que isso não estava num volume só, isso era uma biblioteca. Eram 27 livros mesmo. É por isso que a palavra Bíblia é plural. Biblion é um livro. Bíblia são os livros. Então, as Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram escolhidos pela igreja. Portanto, vamos agora responder. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Ou seja, houve uma tradição e depois o magistério bateu o martelo. Então veja, quais são as fontes da revelação divina? É a Bíblia e é a tradição. Mas antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Repito. Antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo, vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida, não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não é? Foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, nós estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito. 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Pois
nele sois salvos, se os estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado, a menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti, isso é tradição, o que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito a carta, as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta. Os Evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. E é interessante que São Paulo então cita as Escrituras como sendo as Escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento, e diz assim, Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as Escrituras. Você não encontra nada de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento, como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma chave espiritual. Mas isso é só uma pequena dica para você que quiser aprofundar, de olhar o nosso curso de introdução à Bíblia, que está no nosso site, padrepauloricardo.org. Né? Eu ensino para você como é que nós lemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para ser lido ao pé da letra, é para você encontrar no Antigo Testamento o Cristo, mesmo que não esteja lá no sentido literal. Existe o sentido espiritual, mas isso é um outro curso. Então veja só, ele está dizendo aqui, eu vos transmiti aquilo que eu tinha recebido. Quer dizer, nós estamos há 20 anos da morte, ressurreição e ascensão aos céus, há 20 anos de Pentecostes, e São Paulo já está falando de tradição. Sabe por quê? Porque não tinha Bíblia. Havia só o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras judaicas, mas não havia Novo Testamento. E o que é que fez com que nós continuássemos crendo ao longo... Como é que a igreja viveu ao longo desses séculos, desde que começaram a ser escritos os livros, né, do Novo Testamento? Vamos lá. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o quê? A primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? O último livro a ser escrito, os exegetas estão de acordo, foi o Apocalipse. Nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos. Só para escrever isso aqui levou 50 anos. Não é? Mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares. Não é? Esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia. Né? Sei lá, Marcos escreveu o seu evangelho para a igreja de Roma. Lucas para a igreja dos gregos. E assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estavam espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo, e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos 2 séculos. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado.
Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja, no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. Esse princípio da sola Escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero. Porque antes de Martinho Lutero nasceu Gutenberg. Antes de Martinho Lutero, Gutenberg inventou a imprensa. E então, a partir daí, tudo bem, ótimo, né? Se a sua igreja nasceu há 500 anos atrás, quando nasceu a imprensa, então eu entendo que a sua igreja precise tanto de volumes impressos, escritos. Mas aí eu pergunto para você, como é que a igreja viveu os outros 1500 anos, se não tinha imprensa? Fica fácil Lutero, com um instrumento chamado imprensa, dizer que agora precisamos colocar uma Bíblia na mão de todos os cristãos, para que todos os cristãos façam o livre exame das Escrituras. Está fácil. Por quê? Porque afinal, você tem imprensa. Mas você só pôde imprimir a sua Bíblia, Lutero, porque monges católicos durante séculos fielmente copiaram essa Bíblia, onde uns manuscritos iam ficando velhos e se deteriorando, e eles já iam escrevendo e copiando em outros, de tal forma que, se não fossem esses copistas, nós não teríamos Bíblia. Então, é evidente que nós estamos aqui, né, diante de uma realidade. Não haveria Bíblia sem tradição. Não haveria igreja sem tradição. A Igreja Católica crê que a Bíblia, ela é um instrumento preciosíssimo para fazer com que nós conheçamos a palavra de Deus. Gente, o que seria de nós sem a Bíblia? O que seria de nós sem a Bíblia? É um instrumento preciosíssimo, 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 mas é um instrumento. Um instrumento para nós termos acesso àquilo que é a revelação divina que chega até nós pela Bíblia e pela tradição, pela Sagrada Escritura e pela tradição como fontes da revelação divina. E o que é que diz que a tradição é a verdadeira e autêntica tradição da igreja? E o que é que diz que a Bíblia é a verdadeira e autêntica Bíblia da igreja? É o selo do magistério, que é o servidor dessas duas fontes. Então, a coisa só fica de pé se houver um tripé. O tripé não é só a Escritura, um pé só. Um pé só não sustenta. Os 3 pés são tradição, Sagrada Escritura e magistério. A tradição, ela precede, porque ela é a própria vida da igreja. Depois, a tradição foi colocando, por inspiração divina, por escrito, alguns livros. Esses livros espalhados depois foram sendo
escolhidos pela própria tradição, a própria igreja iluminada ia escolhendo esses livros, até que finalmente, quando se chegou a um quase consenso, o próprio magistério chegou e disse, não, são esses 27 livros, sim, e a partir destes 27 livros, nós temos o cânon do Novo Testamento. Essa é a história da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, naquilo que é o que nós temos de principal e de mais importante. Portanto, a palavra de Deus é Jesus, encarnado, o Verbo encarnado. A Sagrada Escritura é um instrumento para fazer com que nós possamos ter acesso a Jesus. Por quê? Porque Jesus vive nos membros da sua igreja. Ele está vivo nos membros da igreja. É por isso que no caminho de Damasco, São Paulo ouve de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus? Absolutamente não. Jesus já estava no céu há muito tempo. Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que coisa fantástica. Né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então essa é a realidade mais importante que nós temos. Né? Do Cristo, que realmente está vivo na vida da igreja. E então aqui nós temos Jesus, que vivo nos seus fiéis, está falando conosco o tempo todo, e a Bíblia então é uma ocasião extraordinária de nós prestarmos atenção ao que o Cristo está dizendo dentro de nós. Como diz Santo Tomás de Aquino, existe a palavra externa que está aqui, nesse livro, está na pregação, está na vida de um santo, está na tradição da igreja. A palavra externa que ecoa lá fora na história, ela ecoa lá fora para fazer com que nós prestemos atenção na palavra interna do Cristo vivo na vida da igreja que está falando a cada um de nós. Então, é esse o caminho. É assim que nós temos Bíblia e igreja. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Essa palavra encarnada, ela tem um corpo, que é a igreja. E este corpo, vivendo, não é, a partir da palavra, foi quem escreveu os 27 livros do Novo Testamento. Foi quem escolheu esses 27 livros. Não é? E aí que nós temos a Bíblia tal qual nós a conhecemos.